Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui dar uma triste notícia para todos vocês. Eu desapareci do YouTube. Para vocês que me seguem, vocês sabiam que meu esposo estava no hospital. E hoje eu venho comunicar a todos vocês que oraram comigo, pediram pelo meu esposo, pela vida dele, né? Ele estava internado com Covid. E nós aqui em casa todos tivemos, minha filha, meu genro, meu neto, meu filho, minha irmã, uma sobrinha, o esposo dela e a filha. Todos nós tivemos, não sabemos de onde veio. Eu regressei do Brasil dia 18 de março e logo depois nós fizemos o teste, né? Ele veio primeiro do que eu, ele veio dia 1º de fevereiro, porque o pai dele ficou muito doente, então ele veio com medo de acontecer alguma coisa com o pai, e eu fiquei no Brasil e vim em março. Então eu cheguei, fiz o teste, deu negativo, né? Não tinha nada. E cheguei em casa dia 18, e quando foi dia 28 ou 29, me parece, não estou assim, lembrando muito bem agora, meu esposo começou a passar mal. E chamou a médica, né? A médica mandou ele fazer o exame, o teste no laboratório e mandou que ele ficasse tomando remédio para febre, porque ele estava com a febre muito alta. Então, ele ficou em casa esperando o resultado e enquanto isso ele se sentia muito mal, a febre muito alta, e aí ele subia e abaixava só com o remédio, né, que abaixava. E ele esperando o resultado que ele fez, ele começou a passar mal num domingo e fez o exame na segunda-feira. E o exame não chegava, não chegou na terça, e ele seguindo passando mal. Na quarta eu levei ele para emergência, fizeram um raio-x do pulmão, pulmão limpo, era só a febre. Ainda falaram para ele, fizeram outro teste lá na emergência e falaram para ele, seu nariz está muito seco, acho que não é Covid. Daí viemos para casa na quarta-feira e ele seguiu passando mal, com muita febre, dor no corpo. Na quinta-feira, a médica dele chamou e falou que o resultado dele do Covid feito em laboratório tinha sido negativo. E aí ele perguntou para ela, doutora, o que eu faço? Eu tô sentindo muita febre, eu tô sentindo mal. Ela disse, vá para a emergência do hospital. E aí nós fomos para a emergência do hospital, né? E fizeram outros testes nele, mas só de olhar ele, o médico disse, é Covid. Então, ficamos lá 5 horas nesse período, fizeram o teste, comprovaram, realmente era Covid. O do laboratório não tinha dado positivo. E daí então o médico falou, mas ele tá bem, ele só tem a febre. Fizeram outro raio-x, o pulmão dele estava limpo. E aí o médico disse, vou deixar ele aqui de hoje para amanhã em observação. E aí ele ficou de um dia para o outro, que foi 1º de abril. Parece mentira, dia da mentira. Então, eu queria que fosse, né, uma mentira tudo isso que eu tô contando aqui agora. E ele ficou internado. E daí ele não saiu mais. No outro dia, dia 2, o médico já me ligou falando que ele tinha pneumonia em 1/3 do pulmão, já estava com infecção sanguínea. E daí pra lá, gente, pra não falar muito, pra não deixar o vídeo muito grande, foi uma bagunça total, total. Um dia ele tinha infecção, outro dia ele não tinha, e falava que estava procurando ainda a infecção e não sabiam. Bom, vou resumir. Ele ficou internado esse tempo todo e não melhorava. Chegou ao ponto de ser entubado. E foi entubado, eu estava no hospital. Pedia pelo amor de Deus para me ficar com ele, porque eu, né, estava positiva. Eles não deixaram de forma alguma. E aí chegou a hora de entubá-lo.
ele deu a permissão, porque aqui tudo a gente tem que dar permissão. Me pediram a permissão, porque eu sou esposa, e eu falei para eles, se é a vontade do meu marido, se é para salvar a vida do meu marido, claro que eu dou a permissão. E não tinha mais o que fazer, porque o pulmão dele já não estava aguentando mais respirar só na máquina de oxigênio que colocava aqui, com aqueles dois tubinhos no nariz. Então, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, eu estava dentro do hospital e eu pedi pelo amor de Deus para o médico, a enfermeira usar o telefone deles, porque o dele já estava sem bateria e ele já tinha 3 dias que não comunicava comigo em FaceTime, nada disso. E por isso que eu estava lá no hospital, muito preocupada e pedindo a autorização, né, para eu poder vê-lo, coisa assim. E então o médico falou que ele estava sem telefone e foi quando eu pedi, pelo amor de Deus, usa o seu, usa o da enfermeira, deixa eu ver meu marido vivo, deixa eu conversar com ele. E foi quando eu conversei com ele. E foi quando eu pude falar com ele pela última vez. E daí a coisa só complicou. Dia 8 de maio, no dia 7 de maio, trocaram ele de quarto. Ele já não era mais contagioso, mas estava num processo de que a Covid, o vírus, já tinha tomado o pulmão dele, né? Já estava com pneumonia de Covid, que é diferente de pneumonia que você tem normal, comum, sem esse vírus. E aí, então, como ele tinha sido trocado de quarto e já não era mais contagioso, deixaram eu poder visitá-lo. E aí foi quando eu entrei, 8 horas da manhã, dia 8 de maio, e estive com ele das 8 da manhã até as 2h10, quando ele veio a falecer. Infelizmente. Deus levou meu esposo, foi muito difícil. Ele estava cheio de máquinas de hemodiálise. Tinha um corte enorme assim, abaixo das suas axilas, do lado do pulmão, que já tinha drenado o pulmão dele, tirado litros de fluido, né, de coisas lá do pulmão dele, que eu não sei explicar. Minha cabeça, eu tô me sentindo tonta, é como se eu tivesse bebido muito, e eu não bebo, gente. Eu me sinto tonta, até agora eu estou flutuando, parece um pesadelo assim horrível. Foi horrível ver ele aqui naquela situação, mas eu ainda agradeço muito a Deus porque eu pude me despedir dele. Eu pude falar para ele que eu o amava, que nós o amávamos, que a família amava. Eu pude cantar canções de Deus para ele. Eu pude colocar música no celular e colocar no ouvido dele, porque ele ainda ouvia. E era só o pulmão, o rim estava trabalhando bem, tudo trabalhando bem, coração, tudo. Mas o pulmão, do dia 7, quando ele foi trocado de quarto, para o dia 8, começou a produzir coágulos de sangue. E aí a máquina já dava para ele 100% de oxigênio, mas ele só estava recebendo 80%. E do momento que eu cheguei ali, gente, foi só caindo, caindo, caindo. Então eu orei muito com ele, eu perdoei ele nos seus erros, eu pedi perdão pelos meus erros. Foram 20 anos juntos. E aqui tem um processo muito doloroso, que a partir da hora que a pessoa morre, é uma semana, gente. Uma semana para velar esse corpo, para estar com esse corpo, para chegar a enterrar esse corpo. Porque se ele tivesse sido ainda, se ele tivesse ainda com vírus e pudesse contagiar, ele nem sairia do hospital, eles iam cremá-lo. Mas Deus deixou eu estar ali nesses últimos momentos com ele. Foi assim, muito difícil. Eu tenho um pedacinho do vídeo que minha irmã depois conseguiu entrar também, a minha filha, a filha dele. E a minha irmã gravou. É muito doloroso. E eu enterrei meu marido sábado agora passado. Dia
17. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram orando comigo, pedindo por mim. Minha vida agora deu um giro de 360 graus. Eu peço a Deus para me dar forças para seguir, porque eu tenho 3 filhos, 5 netos. E é muito difícil falar sobre isso, mas é a verdade. Deus quis o meu marido, Deus levou os seus pecados. Ele era uma pessoa batizada, temente a Deus. E ele teve 3 semanas internado, sem ser entubado, com a sua plena consciência. E ali eu tenho certeza que ele falou muito com Deus também. E depois, as últimas 2 semanas, entubado, o cérebro trabalhava, né? Ele ouvia, mas ele não podia falar, ele não podia acordar. Tentaram acordar ele 3 vezes, mas ele se debatia muito. Ele queria puxar todos os fios, os cabos que tinham nele. Então, iam até fazer uma cirurgia, uma traqueotomia, né, aqui, para ele poder respirar por aqui, para ele se alimentar por aqui. Não, respirar, não sei se alimentar. Tô meio confusa agora. Mas não alcançaram, não tiveram tempo, porque 2 vezes que eles iam fazer essa cirurgia, não tinha um quarto especial para ele. E na 3ª vez, era uma sexta-feira, não podiam fazer porque os médicos não iam estar aí no hospital. É incrível uma coisa dessa, né? Infelizmente, isso acontece. Os médicos viajam no final de semana, vão passar final de semana com a família, curtir a vida, né? Então, esperaram um pouco mais e não operou. E chegou nesse ponto. Foi horrível, gente, foi horrível. Quando eu vi aquela máquina, quando eu vi o oxigênio dele chegar a 30, quando chega a 50, o cérebro dele já tinha muita damage, como é essa palavra em português? Eu não lembro agora, já tinha causado muitos problemas. Ele podia, se ele voltasse, ele podia não falar, não ouvir, não caminhar, não comer pela boca. Ia ser um vegetal. E ele não queria isso. Mas nós fizemos de todo o possível, abaixo de Deus. E foi muito triste ver aquela máquina mostrando que tudo nele estava parando. E quando aquela linha ficou reta do coração, já não funcionava mais. Mas eu tive a oportunidade de beijar muito ele, de acariciar a sua testa, os seus cabelos brancos, tão lindo que eu era apaixonada com aqueles cabelos. Pude beijar muito o peito dele, só não pude beijar as bochechas porque ele tinha uma máquina dentro da sua boca, muitos fios, cabos ali, e uma coisa apertando aqui ele. Não dava para eu beijar as bochechas dele, mas eu pude beijar muito a sua testa, o seu peito, e me despedir dele. Aqui na entrada da minha sala, eu tenho aqui uma mesinha que eu fiz para ele e eu vou mostrar para vocês agora. Essa mesinha, gente, foi feita com muito carinho, com muito amor para ele. Aqui eu coloquei algumas fotos minha e dele. Essa foto foi tirada no casamento do meu irmão há 10 anos atrás. Aqui também foi no casamento do meu irmão, lá no Brasil. Essa foto aqui, nós bem jovens ainda, foi quando a gente se conheceu. E esse quadrinho aqui, desde quando a gente se conheceu, eu havia posto essa foto e nunca mudei. Aqui fala, você e eu somos um par. Um maravilhoso par, lovebirds, como pássaros do amor. E aí somos nós, quando nos conhecemos há poucos meses depois. E aqui, essa foto foi o dia do nosso casamento, o dia que casamos. Esse cordão que ele tá usando foi o primeiro presente que eu dei para ele de Natal.
E esse cordão tá comigo agora. Eu vou carregá-lo no peito. Aqui eu tenho dia do nosso casamento, dia dos 15 anos da filha dele. E aqui uma foto, logo que nós mudamos para essa casa, porque essa casa nós construímos há 18 anos atrás. E aqui algumas flores que eu tirei no meu jardim, como essa rosa e outras rosas, mas eu já mudei as flores porque elas vão morrendo, murchando, né? Eu tenho esse anjinho aqui que simboliza paz. E aqui está escrito peace, que é paz. E aqui está escrito amor, que é muito amor que eu tinha por ele e ele tinha por mim. Então, pessoal, essa foi uma homenagem que eu quis colocar aqui, uma lembrança de momentos maravilhosos. E é muito difícil. É insuportável essa dor. Sei que muitos de vocês estão passando pelo mesmo. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de toda a nossa nação, de todo o nosso mundo, porque muitas famílias estão perdendo pais, mães, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos. Meu Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que os últimos tempos serão assim mesmo. Muita dor, dores de parto. Então, eu chamo todos vocês, coloque suas vidas nas mãos de Jesus, porque só Ele sabe do porquê meu marido se foi, e só Ele sabe da dor que um sente aqui, e só Ele pode nos acalmar. Então, eu quero agradecer muito de coração a cada um de vocês, do Brasil, de Portugal, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Índia. Muita gente tem falado comigo, tem me dado as condolências. E foi esse o meu motivo do desaparecimento do YouTube. Não tinha cabeça para isso, gente. É muito doloroso. Então eu quero agradecer, fiquem com Deus, se cuidem, se amem, aproveitem os seus familiares, os seus amigos, enquanto estão vivos. Porque depois que morre, gente, já não se pode fazer mais nada. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Deus vai estar me sustentando e breve eu voltarei com vídeos para vocês mais alegres. Um beijo grande a todos do fundo do meu coração. Tchau.